O Filho de Deus é tão divino quanto o Pai? Muitos reconhecem que Jesus, por ser Filho de Deus, foi gerado por ele. O próprio credo de Atanásio, onde há a dissertação trinitária majoritária, admite: o Pai não foi feito de ninguém, nem criado nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito nem criado, mas gerado. No credo de Atanásio, faz uma distinção entre criar e gerar. No entanto, o fato é que não há nenhuma diferença relevante entre as palavras, pois em ambos os casos, a existência do Filho teve um princípio. Pessoas inteligentes se apercebem que não pode haver um só Deus se o Filho foi gerado pelo Pai. Em palavras francas, o credo de Atanásio basicamente diz que Deus deu existência a si mesmo. O dicionário de Aurélio define gerar como dar existência a, procriar e conceber. Ser gerado significa que um ser temporalmente anterior ao Filho causou sua existência. Isso é absoluto matemático. Alguns trinitários dizem que foi uma geração eterna. Até hoje não consegui entender o que essa expressão significa. Eu me atrevo a dizer que nem mesmo os criadores de tal conceito o entendem. São meras palavras soltas, uma contradição em termos. É como dizer, ele é um gordo bem magrinho, um loiro bem moreno. É autocontraditório alegar que pai e filho são o mesmo Deus se o filho foi gerado pelo pai, pois Deus não pode ter sido gerado por ninguém. Fim de papo. Alguns trinitários argumentam, porém, que o Filho de Deus é tão Deus quanto o Pai, assim como o filho de um humano é tão humano quanto seu pai. No entanto, os trinitários não se apercebem que isso é simplesmente incompatível com o próprio conceito de trindade. A trindade se propõe a resolver o problema do chamado politeísmo, e por tal razão, afirmam que o Pai e o Filho são um só Deus, ou o mesmo Deus. Portanto, alegar que o Filho de Deus é tão Deus quanto Deus, assim como o filho de um humano é tão humano quanto seu pai humano, é pleno politeísmo. E não é uma doutrina desprovida de senso matemático que vai mudar isso. Por exemplo, meu filho e eu não somos um só humano, nem o mesmo humano. Nós somos dois humanos perfeitamente distintos. A matemática é simples. 1 mais 1 é igual a 2. Cada ser humano possui uma série de atributos que o tornam humano, assim como um quadrado possui características definidas que o fazem ser um quadrado, a saber, 4 lados iguais. Assim também, o Filho possui características que fazem dele um ser divino, a saber, um ser espiritual celestial. Os anjos também são espíritos, e Deus também é espírito. Será que Deus é mais espírito que os anjos? Essa pergunta simplesmente não faz sentido. Ambos são espíritos. Não faz sentido Deus ser mais espírito que os anjos, ou mais espírito que seu filho. Ser um espírito ou um ser espiritual significa possuir os atributos necessários que fazem de Deus um espírito. Assim também, seres espirituais, tais como os filhos celestiais de Deus, possuem os atributos que fazem deles seres espirituais. Mas isso não significa que os filhos celestiais de Deus são iguais a Deus em todos os sentidos. Anjos são espíritos finitos, criaturas. O Filho unigênito de Deus também é uma criatura, pois Deus não é filho de ninguém. Portanto, as expressões mais humano que, mais divino que ou mais espírito que não fazem sentido. O Pai não é mais espírito que seus filhos espirituais, mas ele é certamente maior que todos eles em autoridade, poder, sabedoria, posição e importância, dentre todos os outros atributos maiores.